A paz do Senhor, queridos, graça e paz, como estamos? Estamos com a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Nós iremos deixar uma pequena mensagem para os nossos corações nessa noite, a qual nós já tivemos o privilégio de falar um pouquinho sobre ela esses dias, né? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz: Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Né? Nós, na verdade, estávamos lendo uma outra passagem e fomos buscar algumas referências, e ao chegar nesta referência aqui, o nosso coração ficou quentinho, nosso coração deu aquela acelerada, aquela esquentada, daquela coisa gostosa da parte de Deus, e o Espírito Santo nos fez meditar em algumas coisas, né? Tem um versículo na Bíblia onde que eu me baseei, que fala que aquele, pois, que cuide está em pé, olha para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com toda tentação, dará também o escape para que possais suportar, né? Nós, não vou dizer que temos vivido dias, né? Todos os dias da nossa vida são dias de grande desafio, são dias que nós temos que lutar todo dia contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra a nossa vontade. E quando paramos para meditar na palavra do Senhor, que encontramos palavras como essas vindas da parte de Deus, que traz uma esperança de renovo espiritual para a nossa vida, né? Isso alegra o nosso coração e é uma certeza de que o Senhor Jesus ele tem cuidado por nós. Eu li esses dias uma pequena frase que diz: não se afaste de Cristo porque pecou. Continue perto dele até parar de pecar. Nós sabemos que a tendência do homem, quando ele comete algum tipo de pecado, ele se afasta de Deus. Ele se afasta porque vem a vergonha, vem a acusação, ele se acha indigno, ou algumas vezes ele se sente tão prazeroso em fazer e cometer aquele pecado, porque, irmãos, o pecado, ele, dentro de uma escala, aos nossos olhos carnais, ele é bom. Só que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E existem muitos momentos da nossa vida que, se nós não reconhecermos e não buscarmos força em Cristo, nós nos afundamos no pecado porque ele se torna prazeroso. Então, algumas pessoas às vezes não conseguem se afastar dos atos pecaminosos porque ele te traz prazer, ele te traz sensação de satisfação, nem que seja por momentânea. E quando a gente fala de pecado, a gente não está falando somente de adultério, de fornicação, mas são muitos outros tipos de pecado que a Bíblia faz o apontamento, né? Quando fala sobre as obras da carne, e nós temos que ter o cuidado. Por isso que fala que aquele, pois, que está em pé, cuide e olhe para que não caia. Porque às vezes a gente fica se preocupando com as grandes raposas e se esquece das pequenas raposinhas, aquelas que podem entrar e fazer um estrago muito grande. Porque quando nós nos preocupamos com as grandes raposas, nós ficamos, na sentinela, muitas das vezes na vigilância. Mas quando nós não temos a preocupação ou esquecemos da existência das pequenas raposinhas, elas vão entrando por pequenos buracos e entra uma, entra duas, entra três, e depois, quando você vai ver, já se tornou, né, um quantitativo de raposinhas muito grande. E quando você for ver o estado da sua plantação, ela já estragou quase toda a sua vinha, né?
Então, eu coloquei assim, quando eu li, né, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e é o que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, né? E eu comecei a imaginar que coisa linda é você chegar num lugar onde que não tem dor, não tem sofrimento, não tem preocupação, não tem dívida. É dizer aquilo que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora é só gozo no Pai. Mas nós vivemos em uma guerra constante, porque o inimigo da nossa alma, ele não vai permitir que nós venhamos triunfar. Então ele vai lutar todos os dias para que você não conquiste essa promessa que foi deixada aqui. Todos os dias, né? Aí eu escrevi assim: será que temos noção do tamanho dessa promessa e o quanto temos que lutar por ela todos os dias? Às vezes nós passamos só os olhos, lemos aqui, mas não paramos para meditar no tamanho dessa promessa. Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer, há uma condição. Esse é o troféu, é o prêmio. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Um dia nós já comemos dessa árvore da vida lá no Jardim do Éden, antes da queda do primeiro homem. Ou seja, você vai tornar a comer da árvore da vida, né? Que está no meio do paraíso de Deus. Você vai tornar ao seu estado de inocência, você vai se tornar ao seu estado de comunhão e intimidade com Deus, de falar diretamente com Ele, como naquela época Adão e Eva falavam. Então, assim, um dos nossos primeiros desafios para nós conquistarmos essa promessa é vencermos a nós mesmos, porque nós somos dotados de defeitos, pecados, delitos, né? Então nós temos que lutar contra nós mesmos, contra as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, as nossas próprias carnalidades, aquilo que não achamos que é pecado, aquilo que é um pecado muito grande, que é visível, né? E depois nós temos que resistir ao nosso inimigo, porque a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não temos, embora nós sejamos filhos de Deus, mas nós não temos uma capacidade para lutar contra o inimigo. Quem luta contra o inimigo da nossa alma é Deus. A Bíblia manda nós fugirmos e resistirmos. Não manda você lutar e você guerrear com ele, porque ele é um ser espiritual. Então ele tem noção e dimensão de coisas que eu e você não temos. Então nós temos que ter esse cuidado. Então nós temos que resistir ao nosso inimigo, porque ele já está condenado. Ele já sabe qual é o destino dele. E ele não vai deixar que eu e você levamos essa facilmente, não. Ele vai investir minuciosamente, ele vai usar estratégias, porque o inimigo, ele é paciente, né? É justamente naquilo que te tenta que ele vai te derrubar. O inimigo, ele é paciente, ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Ele sabe aproveitar o momento para poder nos derrubar, né? Em 2 Tessalonicenses, em seu capítulo 3, versículo 3, está: mas o Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e guardará do maligno, né? Então, aqui está já uma receitinha, né? Que o Senhor, ele é fiel. Embora nós sejamos infiéis, mas todavia ele permanece fiel. E ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Mas para isso é necessário que eu e você façamos alguma coisa. Entendeu? Porque ele não simplesmente vai entrar na frente e dizer: não, não toca no meu filho, deixa ele fazer isso aqui até quando ele quiser. Não, nós precisamos também, para estarmos guardados, para estarmos fortalecidos, precisa de um esforço da nossa parte. Para ele nos guardar do maligno é necessário nós conhecermos a sua voz e entendermos quando ele está falando, conhecermos a sua palavra, né? Porque poder para repreender o inimigo, Deus ele tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, né? Ele tem esse poder,
Mas quem precisa vencer o inimigo somos nós. E para nós vencermos o inimigo é somente através da palavra. E foi essa palavra que Jesus usou quando ele foi tentado no deserto. Foi através da palavra em que ele venceu o inimigo. Da mesma forma somos nós, porque quando estivermos diante de determinadas situações em que o pecado, em que o prazer, em que os deleites nos é proporcionado, o nosso campo da mente, ele vai trazer à memória pela pessoa do Espírito Santo a palavra que foi lida e meditada por nós. Em Romanos 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui já nos é deixado que é necessário que em todo tempo nós viemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, fazendo o quê? Orando, vigiando, né? Para que nós possamos resistir ao inimigo. Não há outra forma de vencermos a nós e ao nosso inimigo como os seus deleites e oferendas longe de Cristo. Aí paramos para perguntar: é mais fácil você vencer o inimigo da nossa alma ou você vencer a si próprio? Quem é mais fácil para você vencer? O inimigo da sua alma, que luta todos os dias para te matar, mas que há um Deus que luta por nós todos os dias? Ou é mais fácil vencer a nós mesmos, que muitas das vezes não damos ouvido à palavra do Senhor? Quem é mais fácil nós vencermos? Em Tito, no seu capítulo 3, versículo 5 e 6, diz: nos deixa também uma meditação. Nós fomos aceitos por Cristo, não por nossas boas obras, mas segundo a sua misericórdia. Isso não está escrito em Tito, eu só deixei para a meditação Tito, seu capítulo 3, versículos 5 e 6, e eu escrevi, né, sobre isso, que nós fomos aceitos por Cristo, não porque nós fazemos boas obras, porque nós somos bonzinhos, porque somos lindos e maravilhosos, não. Nós fomos aceitos por Cristo por causa da sua misericórdia, tá? Por causa do seu poder, bondade, tá? Longanimidade, pela sua misericórdia. Não é porque eu faço boas ações, porque eu sou uma boa pessoa, não. Mas é pela misericórdia do Senhor. Em Efésios, seu capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Não é pelas minhas obras, não é pelo meu rostinho bonito, não é pela minha roupa cara, não é pelo meu sapato brilhoso, não é pela minha maquiagem, não é por causa da minha boa fala, não é por causa da minha oratória, não é por causa da minha voz impostada. Não, nós fomos salvos pela graça. Graça é essa, favor imerecido. Porque segundo as nossas ações, nós não merecíamos, mas isso é amor, graça, favor imerecido. Aquilo que eu não mereço, mas ainda assim o Senhor me concede porque Ele me ama, né? Em Tito, capítulo 1, versículo 14, também deixamos para a nossa meditação. É Ele que nos redime dos nossos erros, né? É Ele que nos redime. É através dele que nós somos redimidos pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E em seu Romanos capítulo 8, versículo 13, também para a nossa meditação, para que os irmãos meditem. Mediante ele, todos os dias nós somos justificados e mesmo aos erros somos perdoados.
Mediante Cristo, todos os dias nós somos justificados, porque todo dia eu erro, todo dia eu peco, todo dia eu murmuro, todo dia eu não sou excelente naquilo que eu faço, mas por ele nós somos justificados todos os dias, né? Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gente, não tem coisa melhor do que ser chamado de filho. Eu fico imaginando a mulher do fluxo de sangue há anos. Há 12 anos ela não ouvia a palavra filho. E quando Jesus vai até ela, fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e não peque mais. Então, quando fala filho, há quantos anos essa mulher não ouvia essa palavra filho? Quão bom e gostoso é ser chamado de filho. E aqui fala que por todos que são guardados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele nos considera filhos seus, filhos por adoção. Mesmo sendo filho por adoção, não somos tratados diferente, não, mas nós somos tratados iguais, da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. Mas cada um é tentado e engodado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Quando somos levados e conduzidos ao erro, a tendência disso será a culpa, que é diferente do arrependimento. A culpa nos leva a se afastar e se achar indigno, nos causa flagelos, dores, em alguns momentos até vitimismo, porque eu não vou para a igreja porque os irmãos ficam falando de mim, eu não vou para a igreja porque eu fiz. Nós nos vitimizamos em vez de irmos ir lá, confessarmos o nosso pecado, a nossa culpa diante de Deus e diante dos homens e buscarmos o renovo em Cristo Jesus. É mais fácil nós ficarmos nos vitimizando. Eu não vou mais para a igreja porque na igreja só tem isso, só tem irmão assim, só tem isso, assim, aquilo. Eu sei que no lugar que era para ser lugar de cura, muitas das vezes é momentos de dor, porque são lançadas muitas das vezes palavras que nos machucam, né? Mas, todavia, nós somos um corpo. E esse corpo ele precisa estar em unidade, né? Agora, nós podemos nos arrepender, mas quando há culpa não é arrependimento, né? Culpa é apenas culpa, né? O arrependimento ele nos leva à mudança, à transformação, acompanhado de novidade de vida. Agora, a culpa não. Eu sinto culpa hoje, amanhã eu torno a fazer a mesma coisa. Que Deus, o Senhor Jesus, que está no céu, e a pessoa do Espírito Santo, possa falar em nossos corações todos os dias, e que todos os dias nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e termos a certeza que é Ele que nos justifica e que é Ele que nos justifica e que nós somos chamados filhos, herdeiro e co-herdeiros da promessa, e que se nós vencermos, nós teremos direito a comer da árvore do fruto da vida que está no paraíso. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém?